Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou muito irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por favor, queiram sentar-se. Quando os rabinos judeus queriam ensinar uma verdade muito profunda, costumavam dizê-la e repeti-la 2 vezes. O ensino, então, era formulado 3 vezes. Via de regra, o rabino contava uma história e contava 2 outras que explicavam esta história. Observando na sua Bíblia, verão que esta é a terceira de uma série de 3 parábolas contadas por Jesus. Ou seja, ele está ilustrando uma verdade muito profunda. A primeira foi a parábola dos 2 filhos, depois a parábola dos lavradores maus, e agora esta, a parábola do banquete do casamento. São as chamadas parábolas do reino, e foram contadas por Jesus na sua última semana de vida aqui na terra. Ele queria deixar bem claro na mente dos ouvintes alguns conceitos sobre o reino. E então, na estrutura do Evangelho de Mateus, conta 3 parábolas para ilustrar o que é o reino. Esta é a terceira, é o clímax da argumentação. A história é esta em linhas gerais: casamento de um filho de um rei. A figura é bem conhecida. Comer e beber juntos para um oriental era criar um vínculo com a pessoa, era ter amizade com a pessoa. Comemos como estranhos, mas não um oriental. Para ele, comer com alguém era ligar-se a esta pessoa. O fato de ser uma festa de casamento também indica que é um momento de alegria. Vamos entender quem é quem nesta parábola. Os convidados são o povo de Israel, são os judeus. O rei é Deus. O casamento do seu filho é a instalação, a inauguração do reino, a chegada do Messias. Desde tempos passados, eles tinham sido convidados para participar do banquete com o Messias, para entrarem no reino. Povo especial, chamado à intimidade com Deus, comer e beber, chamado para desfrutar de alegria com Deus. Vamos avançar um pouco mais para conhecer o costume da época. Recusar um convite deste tipo era uma ofensa gravíssima que se fazia ao convidador. No caso do rei, simplesmente significava não aprovar o casamento do filho ou se recusar a manter a fidelidade ao rei. Ou uma atitude de desgosto, de reprovação,
ou uma atitude de rebelião. Em outras palavras, significava recusar a sua amizade. Por isso a indignação do rei. Ele tinha que agir para preservar a sua autoridade. Enviou mensageiros. Deus enviou os profetas para chamar Israel ao arrependimento, à correção, para lembrar que tinha um compromisso com Deus. E o texto diz, não quiseram ouvir. Enviou profetas uma outra vez, e o texto diz, eles não lhe deram atenção. Cada um foi cuidar da sua vida. Esta é a história. Por fim, alguns profetas ou os convidadores não apenas são recusados, mas são até agredidos. Bem, o que resta ao rei? Aniquilar estas pessoas e convidar outros. Lá está o reino está preparado. Então ele diz agora, saiam pelos caminhos e valados, pelos becos, para a periferia. Vamos contextualizar. Vão para as favelas, vão para as invasões, vão catar a população de rua, procurem os mendigos. Eu tinha convidado pessoas da elite, eu tinha convidado pessoas importantes a quem eu quis valorizar. Elas recusaram. Então vocês saiam e procurem os outros. Esses que não prestam são os gentios. Somos nós. Assim que o judeu vê até hoje um gentio, chamado por ele hoje de goi, no singular, ou goim, o desprezível, a escória. Saiam e tragam a escória. O rei aniquila os convidados, queima a cidade deles. 30 anos depois de Jesus contar esta história, isto aconteceu. A cidade foi incendiada e foi destruída. E surgiu um novo povo, substituindo Israel, que é a igreja. Agora o convite é geral. Então vem todo mundo. Então o rei vem para inspecionar a festa. E aí vem um sujeito lá que destoa, entrou na festa, não de penetra, porque afinal o convite foi geral. Ninguém pode ser penetra numa festa que é para todos. Mas ele está sem roupa nupcial. E aí vem a indignação dele. Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Não tinha o que dizer. O rei manda expulsá-lo, amarra-o de pés e mãos, para que ele não volte, não o quer ali, ele é indesejável, joga-o lá fora. Termina a história. Do lado de dentro, festa, do lado de fora, choro e ranger de dentes. Do lado de dentro, luzes e comemoração, do lado de fora, a tristeza e a decepção. Deixemos os homens que receberam o convite primeiro de lado, porque não nos interessa. Pensemos na nossa situação, a situação geral, nós que somos esses dos caminhos e valados convidados a participar. O que é que esta história nos ensina? O nosso foco estará errado se nós nos centrarmos nos convidados, se nos centrarmos na festa, se nos centrarmos nos detalhes do banquete. Nós iremos para o lado errado. Este não é o ponto central da parábola. Toda parábola tem um elemento central e tem um elemento acessório. O acessório é secundário. Ninguém compra um carro porque ele tem um bom CD ou porque tem um bom rádio. Compra o carro porque o carro é bom. O acessório pode ser trocado. Então não vamos nos centrar no acessório. O elemento principal desta parábola é o rei. É ele o senhor da parábola, é ele a pessoa que domina tudo, é ele quem prepara as bodas do filho, é ele quem convida, é ele quem se sente ofendido, agredido, é ele quem toma medida de punição, é ele que convida os demais e é ele depois que manda expulsar um sujeito. Então nós temos que analisar o rei. Então a nossa linha é esta, analisando esta parábola. O que esta parábola nos ensina sobre Deus? Não é o que ela nos ensina sobre os homens, mas o que ela nos ensina sobre Deus. E com a história que está aí na sua Bíblia, e que eu procurei dar a sua dimensão sociocultural, eu quero fazer 3 afirmações tiradas daqui sobre Deus. O que esta parábola fala sobre Deus? Primeiro, que Deus é um Senhor gracioso. O casamento de um filho é um momento de alegria. É um casamento, não é um funeral.
É um casamento, não é uma festa de aniversário. Aniversário a gente tem todo ano. Casamento, o ideal é que haja um e uma vez só e pronto, acabou. E viva feliz até que a morte os separe. É o momento culminante da vida da pessoa. E para um pai, o momento também culminante, porque a criança que ele pegou, caminhou, segurou pela mão, ensinou, agora vai se tornar adulta e constituir a sua família. É um momento de alegria. Então aqui nós já aprendemos, Deus partilha a sua alegria com os homens. Não é um Deus inacessível, não é um Deus distante e incomunicável. Não é um Deus que é um velhinho de barba branca, sentado em uma nuvem, um olho dentro de um triângulo, não é uma força cósmica, não é uma energia, é um Deus pessoal. É um Deus que deseja entrar em relacionamento com os homens, repartir as suas bênçãos e a sua alegria com os homens. A festa de casamento, casamento aqui com comida e bebida, o banquete está preparado. E não era lá os sanduíchezinhos que estavam fazendo lá na cozinha, não. Vejam só, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Bom, isso é muito bom. Ele deseja repartir o que tem de melhor. É uma festa com comida e bebida. Ele quer ter intimidade. Esta é a figura de comer junto. Deus deseja ser íntimo das pessoas. Por vezes pensamos num Deus absolutamente inacessível. Para os gregos, a divindade tinha que ser apática. Não podia ter sentimento. Porque ter sentimento por alguém era sofrer a influência de alguém. E sofrer a influência de alguém significava que a divindade era menor. Então a divindade tinha que ser apática. O cristianismo entrou no mundo grego com o discurso de Paulo lá no Areópago, surpreendendo o mundo grego. O Deus da Bíblia não é um Deus apático, é um Deus pático, é um Deus que sente, é um Deus que faz festa. É curioso que as parábolas de Jesus falam de festa, de casamento. É curioso que no Evangelho de João, o primeiro milagre é numa festa de casamento. É significativo também que nós nunca vejamos na Bíblia Jesus jejuando com alguém, mas sempre o vemos comendo e bebendo com alguém. Era um salvador festivo, não aquele macambúzio, olhar triste, sombrio, se arrastando como algumas imagens que nos chegam de um Jesus que a gente olha e fala, coitadinho, ou então fala assim, pô, que vida miserável seguir um ensino deste tipo. Mas um homem que celebrava a vida. É o quadro que ele nos mostra de Deus. Uma coisa mais ainda que nós aprendemos neste tópico de que Deus é um Senhor gracioso. Ele quer a sua casa cheia. E ele diz, olha, saiam pelos caminhos e valados e forços a entrar para que a minha casa se encha. Ele quer a casa cheia. Casa cheia dá transtorno. Pela metade é bom. Aliás, eu já venho dizendo, um filho casou, que a outra filha casa, e deixa a casa para o pai e para a mãe. É bom. Mas Deus quer a casa cheia. E pede que traga gente que não conhece, gente que não é da sua relação, o rei. Gente que não está no seu nível. Traga. Gente necessitada. Chama pessoas indignas. Se você desse uma festa, você convidaria mendigo? Você mandaria alguém sair e catar aqueles que estão lá no centro a essa hora pedindo esmola? Se desse uma festa no seu condomínio, ia mandar alguém com uma Kombi lá na favela Moscou trazer a Kombi cheia, ou numa invasão, trazer gente para a sua festa? Pouco provável. Mas é isso que ele faz. O rei faz isto. Com isso, Jesus nos ensina mais uma coisa. Deus chama pessoas indignas. O nome disto é graça. Graça significa que Deus se relaciona conosco não com base no nosso mérito, mas surpreendente e chocantemente Deus se relaciona conosco com base na nossa ausência de méritos. Aquele que julga que tem méritos, que Deus está lhe devendo alguma coisa, como eu disse hoje pela manhã, que é tão bom que Deus deve sentir-se orgulhoso de tê-lo no hall de membros da igreja, esse não vai conseguir nada. Graça significa que Deus procura as pessoas que têm carências. Graça significa que não importa o pior que nós sejamos, por pior que nós estejamos, não importa quão graves sejam nossos pecados, Deus tem interesse em nossa vida.
Algumas pessoas se martirizam, acabam vivendo até mesmo uma espécie de desequilíbrio espiritual, porque ao mesmo tempo em que sentem a sua fragilidade, elas acham que precisam ser sem defeito para serem aceitas por Deus. O Deus da Bíblia não procura por santos, Ele procura por pecadores. São palavras de Jesus. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Imagine os médicos da igreja se colocassem lá no seu consultório uma tabuleta. Por favor, cure-se antes de entrar aqui no consultório. Não, venha doente, venha como está. É isso que significa graça. Uma outra questão é que a graça não significa um rebaixamento de padrões, mas significa a soberania de Deus. Ele chama quem Ele quer. Ele não deve satisfação a ninguém. De vez em quando nós pensamos assim, poxa, fulano, isso. Outro dia eu estava ouvindo um bufão que tem um programa na televisão, o sujeito já atende pelo nome de Ratinho. Mas lá estava ele. É verdade, sim, e a gente deve ser bastante honesto, que o cenário religioso hoje, infelizmente, tem sido abrigo de muita gente desonesta. Mas ele fez uma censura ao fato de ter alguém mencionado um pastor que tinha sido um viciado em droga e que agora se convertera e era pastor. Ele estava dizendo, eu não concordo com isso. O pastor tem que ser uma pessoa séria desde criança. Bom, todo mundo deve ser sério desde criança. O apresentador de televisão também deve ser sério desde criança. Mas não importa o passado que alguém tenha vivido, não importa quão ruins nós tenhamos sido, Deus não seguia pela mente do Ratinho. Ele pode levantar uma pessoa de onde ela está e transformá-la no que ela deseja. Quando eu lecionava no Seminário Batista Bíblico aqui de Campinas, eu tive um aluno por quem eu tinha um grande carinho. Ele é pastor batista bíblico, um outro grupo batista, mais conservador que o nosso, por incrível que pareça, tem sim, viu? E ele tinha dificuldades para assimilar. Ele se esforçava mais que os outros. As coisas eram mais difíceis para ele. E às vezes eu tinha que falar para ele como se estivesse falando para uma criança de 12 anos. Mas eu tinha um carinho, um respeito muito grande por ele. Ele foi mendigo, ele e a esposa, até os 35 anos. Viviam na rua, de caridade pública, pedindo esmola. E um dia converteu-se a Cristo. Em pouco tempo ele conseguiu fazer supletivo do 1º grau, supletivo do 2º grau e estava no seminário. Então, era um homem sem a finesse que nós estamos acostumados a ver numa igreja batista, que ninguém vai chegar pulando, gritando. Alguns chegam, mas não devem, né? Mas era o ambiente de onde tinha vindo. Aí está o que se chama graça. Graça não é, o chamado de Deus não é apenas para gente bem arrumada, perfumada e elegante. O chamado de Deus é para todos. Os judeus chamavam os gentios de cães. É para os cães que Deus manda o chamado. Deus é um Senhor gracioso. Esta é a primeira lição da parábola. Deus chama os imprestáveis. Deus se interessa pelas pessoas, sejam elas quem forem. Não importa o que tenham sido, o que tenham feito, o que sejam. Não importa se em vez de currículo tem prontuário policial. O fato é que não há uma pessoa por quem Deus não tem interesse. Esta é a primeira lição da parábola. A segunda lição da parábola é que Deus é um Senhor que não aceita ofensas. Não confundamos graça com passividade. Ou, numa linguagem de hoje, não confundamos ser misericordioso com ser um banana. Houve a ofensa dos primeiros convidados. Já imaginou você ser convidado e simplesmente, isso que diz o texto, eles não quiseram vir, mandou por uma segunda vez e foram cuidar dos seus negócios. Não quiseram, não se importaram e um terceiro grupo chegou a se rebelar, espancaram os servos. Há gente que não quer nada com Deus, que não valoriza, que se rebela, que zomba, que desdenha, que escarnece do Evangelho, que agride,
que combate o Evangelho. Fale de qualquer assunto para ela, mas não fale sobre Deus. Elas ficam abespinhadas. Isso não lhe serve. Bem, graça é sempre estendida, mas não se escandalizem. Até a graça tem um limite. A paciência de Deus um dia se esgota. É verdade. Lembram de Sodoma e Gomorra, lembrem do próprio Judá no Antigo Testamento, cansado de ser chamado para o arrependimento. Como eu disse, graça não é frouxidão, e ser gracioso não é ser um pamonha. Graça significa bondade, mas uma bondade constantemente recusada, uma bondade muitas vezes até mesmo combatida, é a colocação da pessoa sob o juízo de Deus. A experiência contada nesta parábola deve ser uma advertência para todos nós, por uma razão muito simples. Israel ouviu esse chamado durante tanto tempo, profetas foram enviados, Deus preservou até que a indignação tomou conta de Deus. Há pessoas que são objeto da graça de Deus, que reconhecem, chegam a testemunhar que a sua vida num acidente foi preservada por bondade de Deus, que reconhecem que escaparam de uma determinada situação por bondade de Deus. Tive uma ovelha na primeira de Manaus que sofreu um atentado. Sem nenhum exagero, ele deve ser o homem de mais posses de Manaus. E sofreu um atentado nas mãos de profissionais. Foi tirado para fora do carro e foram 7 tiros do peito para cima. Escapou. Foi colocado num avião, hospital, trazido para São Paulo, passou por cirurgias. De uma maneira surpreendente, os médicos disseram que tinham visto um milagre. Escapou. Carrega 2 balas no corpo, uma na cabeça e outra na coluna, não pode tirá-las. E esse homem compreendeu que Deus estava dizendo alguma coisa para ele. Foi um testemunho dele para a igreja, um dos líderes da igreja, mas ele disse que Deus era o segundo Deus na vida dele. O primeiro Deus tinha sido o dinheiro, até então. Isso aqui não é nenhuma vestidura de carapuça. Estou contando a experiência de uma pessoa a quem eu me afeiçoei, de quem eu fui pastor. Agora, este homem reservava o dízimo para si. Ficava com 10% de sua receita. E aplicava 90% de sua renda na obra de Deus. Ele está sustentando missionários em toda a Amazônia, do Acre até o Maranhão, mais de 200 missionários. E mantendo seminaristas em seus estudos. E comprando terrenos e construindo templos. Porque ele reconheceu a bondade de Deus. Mas há pessoas, e aqui quero desvincular isso da questão de dinheiro, mas que têm provado a bondade de Deus na sua vida, que têm tido experiências que mostram que Deus cuidou delas. Ou seja, elas têm visto que Deus a tem chamado. E, no entanto, se mostram completamente indiferentes. Recusar o chamado da graça é ofender a Deus. É colocar-se sob juízo. Você que ouve, você que sabe, e fecha o coração, cuidado. Deus é um Senhor que não aceita ofensas. Vimos o primeiro ensino, Deus é um Senhor gracioso. Vimos o segundo ensino, Deus é um Senhor que não aceita ofensas. E vamos ver um terceiro. Deus é um Senhor que só aceita as coisas do seu modo. É assim que elas devem ser feitas. O hospedeiro não comia com os hospedados. Então, nós estão todos comendo, e diz o texto no versículo 11, mas o rei entrou para ver os convidados. Notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Alguém vai dizer assim, coitadinho, ele era pobre, ele não tinha festa nupcial, não é? Foi chamado lá do cortiço. Vamos de novo conhecer a cultura da época. Esses grandes reis, quando davam uma festa, não recebiam presentes, davam. E davam as roupas.
Estão achando estranho, mas eles davam as roupas aos convidados. Nota-se isso, por exemplo, em 2 Reis 10, 22, quando, ao falar dos sacerdotes de Baal, se diz, deem as vestes a eles. Em Isaías 61, 10, alguém diz assim, o Senhor me deu a roupa da salvação. Então ele chega, distribuiu as mudas de roupa. Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Não tinha o que dizer. Bem, vamos parar logo por aqui. O homem emudeceu. Ninguém tem desculpa para dar a Deus. Deus não aceita desculpa. Aliás, nós não temos nada para dizer. Então, a única coisa é calar a boca. Ele calou a boca. Não tinha o que dizer. Mas aí virou e disse assim, amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Expulsa o homem da sua presença. O convite é geral, as portas estão escancaradas, a mesa está servida, mas os termos são os termos do rei. A roupa fora oferecida, não podia ser outra. Aprendamos a lição que vem daqui. A nossa salvação vem de Deus e não do nosso esforço. E nenhum de nós pode ditar termos a Deus ou pensar que vai se aproximar de Deus como deseja. A maneira de se aproximar de Deus foi explicitada por Ele na sua palavra. Há uma maneira pela qual nós podemos nos aproximar. É através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus Cristo é o caminho de Deus, a resposta de Deus, a solução de Deus. É o convite de Deus. Em Jesus Cristo, Deus diz, venham a mim, vocês, cansados e oprimidos. Há pessoas que muitas vezes têm interesse, bom, mas é da minha maneira. Para. Você não está negociando com um subordinado. Você não está impondo termos a um inferior. Você está chegando diante de Deus. E não é o que você diz, é o que Deus diz. Só existe uma maneira, e esse homem não entendeu. Ele foi a sua própria maneira. E a maneira é a maneira de Deus. Nos dias de hoje, há uma maneira para nos aproximarmos de Deus. Eu sou muito religioso. Você sabia que os demônios não são ateus? Eles são religiosos. A Bíblia diz que eles creem em Deus. Eles sabem que existe um Deus. Às vezes eles vão até a igreja. Eu tinha um tio que dizia que ia e sentava no último banco para fazer o pessoal dormir. Cuidado, hein, Wagner? Não durma aí no último banco. Não significa muito, eu sou uma pessoa boa. Desculpe-me, ser bom é obrigação. Eu sou um bom marido, um bom pai. Me desculpe, ser um bom marido e ser um bom pai é obrigação. Os animais cuidam dos seus filhotes. Não abandonam. De vez em quando a gente vê alguém abandonando filho, mas os animais cuidam dos seus filhotes. Então, toda esta bondade que muitas pessoas alardeiam, não é a maneira correta. A maneira correta é esta, é Jesus Cristo. Vocês não têm como me agradar. Eu dou a vocês o caminho para chegar a mim. É um rei que chega e diz, olha, nenhum de vocês tem roupa adequada para chegar na minha casa. Não vai chegar todo desmantelado, com roupa cerzida, aquela roupa da CIA toda despinguelada, as pontas já uma maiores do que a outra, para chegar na casa do rei. Vai chegar arrumado. Então, não chegarem desarrumados, eu dou a roupa. Em outras palavras, vocês não têm como agradar a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então Ele lhes dá a roupa, que sou eu. Então, não tente se aproximar de Deus de outra maneira. Não vista nenhuma outra roupa. Eu tenho a roupa da religião. Eu tenho a roupa das boas obras. Eu tenho a roupa da integridade pessoal. São boas roupas, mas vista-se corretamente. Este é o título da mensagem. Vista-se corretamente. A maneira correta de se vestir é pela fé em Jesus Cristo. Vamos ao final de nossa história. A história é uma história de contrastes. Termina com contrastes, como apontei no início. Festa e trevas. Alegria e choro. Riso e ranger de dentes. Jesus fala do destino final de cada um. Gente do lado de dentro, gente do lado de fora.
gente feliz e gente derrotada. Para nós, esqueçamos desses primeiros convidados, interessa a segunda parte. Nós somos os que estávamos nos caminhos e valados e recebemos o segundo convite. E é isso que Deus estaria dizendo para nós hoje, nas palavras de Jesus. O reino está preparado, a mesa está posta, estou convidando todos vocês e eu estou lhe dando a muda de roupa que vocês devem vestir para chegar à minha presença. Esta muda de roupa se chama a fé em Jesus Cristo. E se vocês chegarem assim diante de mim, poderão entrar, senão serão lançados fora. Aproxime-se de Deus, busque a Deus, procure por Ele. Com que roupa? Com a que Ele dá, Jesus Cristo. Vista-se corretamente. Vamos entoar este hino.